Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Samara. Eu sou aluna da graduação da Matemática e Licenciatura. Eu entrei no primeiro semestre de 2019. Estou atualmente na 5ª fase do curso. Então, eu preparei alguma coisa para apresentar aqui para vocês, que foi um relato da minha experiência no PIBID, que eu tive no ano 2019. Eu tive 2 semestres, o ano de 2019 todo, que eu fiquei no PIBID. Então, uma ambientação do que foi o meu PIBID, né? A minha experiência. Eu fiz o PIBID lá na escola de ensino médio, que é a escola jovem, Jacó Anderle. Eu não sei se ela ainda está no programa, mas eu acredito que sim. Ela está situada lá em Canasvieiras, aqui em Florianópolis, né? E lá tínhamos 4 professores de matemática que estavam atuando, inclusive o Nereu é um dos 4. Um total de 42 turmas, 15 matutina, 15 vespertina e 12 noturna. E a atuação dos pibidianos todos que estavam lá, acho que éramos em 5 pibidianos que estávamos atuando naquela escola, né? Era sempre no período vespertino, uma vez que a nossa graduação é no período matutino. Aí tinha uma bolsista só que ficava até um pouco mais tarde, até as 7h30 da noite ali, para atender um pouco o pessoal dos outros períodos, né? E nós tínhamos a possibilidade de diversas atividades ali dentro do colégio. Então, nós nos sentimos bem à vontade lá dentro, para entrar, para sair, para ir nos ambientes, se precisasse ir na sala com os professores, para ir na sala dos professores. Então, a gente estava bem ambientalizado lá, a gente se sentia à vontade lá na escola. Nós fomos bem recebidos pelos professores de forma geral. Então, eu desenvolvi algumas atividades específicas lá dentro. A gente atuava bastante em monitoria, acompanhamento dos professores em sala de aula, mas eu quis desenvolver algumas atividades a mais, extras, que, claro, eu conversava com a professora responsável para ver o que ela achava, nós discutíamos tudo, e ela dava ideias e aí ela aprovava ou não a atividade que eu estava querendo fazer, né? Então, uma das atividades que eu propus foram oficinas. Então, eu propus 6 oficinas de frações, potenciação, radiciação, razão, proporção. Essas eram mais para focar na parte de matemática básica, que era um problema recorrente dos alunos que vinham na monitoria. Aí teve a oficina de resolução de problemas, que eu fiz inspirada nas aulas da Alda, de Laboratório 1. Aí a oficina de desenho geométrico, que eu também fiz inspirada na aula do professor Gilson, de desenho geométrico. E aí, a oficina de LibreOffice Calc, que é a parte de fazer cálculos e utilizar o Excel, só que lá com o sistema era Linux, então era o LibreOffice Calc. Então, eu propus essas 6 oficinas. Aí, os alunos contemplados eram os da manhã e os da noite, uma vez que as oficinas eram no período da tarde, e os alunos podiam se inscrever conforme tivesse vagas, né? A procura, como eu não queria fazer valendo nota, porque eu queria o aluno ali só que realmente tivesse interesse em aprender. Eu não queria aluno ali só para cumprir alguma atividade valendo nota. Então, eu conversei com a professora e nós concordamos em fazer não valendo nota. Então, não foi, assim, uma grande procura, mas quem veio aproveitou. Então, eram poucos alunos que vinham nas oficinas, pois, querendo ou não, era um horário como se fosse de monitoria. Então, nós trabalhávamos esses conteúdos específicos. E aí quem vinha realmente tinha interesse de aprender e foi bem divertido com o pessoal que participou. Então essa foi uma das atividades que eu desenvolvi lá. Aí outra atividade que eu desenvolvi foi com os alunos do primeiro ano do ensino médio, claro, da escola lá, e eu desenvolvi um projeto de estatística, que eu chamei de projeto de estatística, que contemplava o capítulo 1 do livro deles, que era um capítulo que normalmente os professores deixavam para trabalhar no final. Então, eu peguei esse capítulo de estatística e eu fiz um projeto para trabalhar esse capítulo. E no meu projeto, eu elaborei um planejamento com 4 aulas, né? Então, na primeira aula, eu trabalhava os conceitos com eles, né? De população, amostra, construção de tabelas de frequências, eu explicava os tipos de gráficos e tudo. Aí, numa segunda aula, a gente foi para o laboratório e fizemos as tabelas e os gráficos no LibreOffice Calc. Aí, na terceira aula, eu passei a explicação sobre o trabalho avaliativo que eles iam fazer. Já vou dar mais detalhes sobre o que era o trabalho. E aí, numa quarta aula, era a pré-correção e orientação do trabalho avaliativo. E aí, depois, eles entregavam o trabalho, eles tinham um prazo, e entregaram o trabalho para o professor, e o professor repassava para mim.
eu trabalhei com todas as turmas do primeiro ano no período vespertino. Eu trabalhei com 2 professores, o professor Luiz, uma turma, e o professor... fugiu o nome, não lembro o nome do outro. Mas foi o que eu mais trabalhei as outras turmas. Então, todos os primeiros anos da tarde, eles me deram a liberdade de eu pegar 4 aulas para trabalhar essas atividades. Então, na primeira aula, eu passei o conteúdo e expliquei, e aqui é só uma foto do que eu passei no quadro para eles. Então, a gente fez um exemplo de nota de provas, e aí a gente fez a frequência absoluta, calculamos a frequência relativa, né, fizemos a porcentagem, e aí aqui eu já trabalhei um pouco da parte de arredondamentos com eles também. Aí, também mostrei gráficos e tudo, e trabalhamos a parte teórica. Aí, na segunda aula, eu levei eles para o laboratório, e aí eu fiz uma pesquisa rápida com os alunos da primeira turma que a gente foi, né, os alunos da turma 104, fiz uma pesquisa rápida da disciplina preferida entre eles, era um total de 29 alunos, cada um respondeu, e aí a gente fez esses cálculos utilizando as ferramentas do LibreCalc. E foi interessante que tinha uns apressadinhos que eles faziam na calculadora e aí colocavam ali na tabela o valor. E aí eu fui lá e mostrava, não, gente, dá para fazer o cálculo aqui, mostrava para eles, eles ficaram assim maravilhados. Aí teve uma dupla que eles estavam, enquanto eu estava passando, explicando, ajudando os outros, eu ia passando assim, círculo, explicando passo a passo para cada dupla. E aí tinha uns que já estavam no YouTube pegando vídeo, pegando tutorial e fazendo por conta deles mesmos. E eu achei isso o máximo, porque eles nunca tinham utilizado o programa, e aí utilizaram e se empolgaram e foram além do que eu imaginava. E aí com eles a gente fez o gráfico de setores, fizemos também o gráfico de barras, né? Então eles aprenderam a fazer esse tipo de construção no LibreCalc Alps. Aí a terceira aula, eu fui lá e passei um projeto para eles fazerem, um trabalho, né? Eram 4 questões, então eles iam propor 4 questões de tema que eles quisessem, sendo que cada questão deveria conter 4 ou 5 respostas válidas. Então, por exemplo, eles poderiam colocar assim, uma questão. Qual o seu lanche favorito de uma lanchonete? Qual o seu lanche favorito? Aí colocava uma opção, por exemplo, pastel, coxinha, x-salada, outros, por exemplo, né? E aí tinha as opções válidas ali, e aí no Se Outros eu sempre pedia para eles perguntarem qual que era esse outro, porque vai que teria alguma resposta válida ali. Tipo, a maior parte das pessoas que vocês entrevistaram respondeu outros. Então, né, esse tipo de análise de questionário eu discuti bastante com eles. E aí, eles teriam mais uma aula para corrigir. Então, eles iam elaborar essas perguntas, e aí na próxima aula, eles iam mostrar para mim as perguntas, eu ia dar meus pitecos, minhas sugestões e correções, para daí eles fazerem essa entrevista. Eu estabeleci que fosse com no mínimo 30 pessoas, e no presencial. Então, não era para mandar questionário lá do Google, era para ser no presencial, realmente entrevistar as pessoas. Aí, desse trabalho, ia resultar em 4 tabelas de frequências, uma para cada questão, 2 gráficos de setores da frequência relativa e 2 gráficos de barras da frequência absoluta. Aí o trabalho, né, foi feito à mão, foi redigido. Isso era para evitar também que eles pegassem os gráficos prontos daquele Google Forms, que dá lá nos resultados, os gráficos prontos, né? E os gráficos deveriam seguir modelos de livro, que eu mostrei para eles, avaliei a organização, coerência dos desenhos em relação à proporcionalidade, por exemplo, no gráfico de setores. Se ele colocou que tal medida lá é 25%, só que ele colocou menos que 25%, ou mais do que 25%, mais que um quarto, menos que um quarto. Então, esse tipo de coisa eu avaliei do trabalho deles, para eles terem noção de proporção também. Aí, os critérios que eu resolvi, eu esclareci para eles como, passei o modelo certinho, como que eles tinham que fazer, e falei, vai ser a avaliação assim, cada questão vai ser um ponto tabela, meio ponto gráfico, meio ponto uma conclusão. Eu pedi que das tabelas do gráfico eles tirassem pelo menos uma conclusão, tentassem elaborar alguma coisa que eles conseguiam obter daquela questionário que eles fizessem, né? E aí, em relação ao layout que eu pedi, e a escrita correta e coerente, questão de acentuação e tudo, né? E ali dava a nota para cada equipe. Aí, aqui eu trago mostrando para vocês parte dos trabalhos que eles me entregaram, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Qual matéria você tem ou teve mais dificuldade no colégio? Aí tinham as 4 opções aqui, né? Então, uma coisa que eu questionei, e o outros? Aí, então, eles falavam, por exemplo, para ninguém responder outro diferente dessa, ou coisa assim, né?
E aí aqui, por exemplo, a questão do arredondamento, né? Então já fechou 99,99% por causa da questão do arredondamento. Aí aqui, do outro trabalho, né? Então, qual dos seguintes tipos de gênero de filme você prefere? Aí tinha aqui os filmes, né? As frequências absolutas, os cálculos, e aí o gráfico bem bonitinho e tal. Aí a conclusão, ó, mas eram conclusões, na maioria das vezes, eram simples nesse sentido. Samara, Oi? eles entrevistaram os próprios colegas, foi isso? Não, eu pedi que eles entrevistassem pessoas de fora. Então, eu sugeri que eles fossem no terminal de ônibus, que eu expliquei para eles e também, por exemplo, a questão de matéria, eu pedi que não fosse na sala. Aí eu pedi que fosse nas outras turmas no geral, sabe? Os colegas de outras turmas, para que eles conversassem com pessoas diferentes. Então, foi um também dos objetivos. Aí eu também expliquei para eles a questão de amostra tendenciosa, que dependendo de onde eles perguntassem, eles não poderiam ter uma resposta válida, né? Então, por exemplo, tu vai lá no teu condomínio e pergunta para as pessoas que bairro você mora. Então, esse tipo de coisa eu expliquei para eles, né? E aí as conclusões, no geral, elas eram simples, assim, no sentido de, de acordo com as estatísticas, então a gente já revê um pouco do conceito ali com eles. Eles só falavam, terror, 9 votos, é o gênero de filme preferido, enquanto aventura, 4 votos, fica em último. Mas para, às vezes, alguns alunos fazer esse tipo de escrita já é difícil. Então eu ficava feliz quando tinha conclusão, porque muitos deixaram sem fazer conclusão, porque disseram que não sabiam o que escrever. Então, aí a gente trabalhou um pouquinho nisso também. Aí, para os alunos... gente, eu esqueci de mostrar uma coisa, mas eu já volto lá. Para os alunos que não obtiveram a nota válida nesse trabalho, aí eu tive que fazer uma prova de recuperação. Aí, vocês estão vendo aqui o PDF? Sim, a gente está conseguindo ver. Sim. Beleza. Então, daí eu fiz uma prova de recuperação para eles, que daí o professor aplicou a prova e eu corrigi a prova. Então, eu achei muito legal que os professores me deram bastante liberdade, tanto de fazer avaliações, quanto de dar notas, e eles falavam, daí vinha às vezes gente reclamar com o professor da nota, e o professor falava, vai reclamar com ela que tá te dando essa nota, ela que tá te avaliando, ela que tá, sabe? Então, os professores me deram moral, por assim dizer, né, em relação a isso, que eu achei ótimo, achei muito legal a experiência. Então, daí eu fiz a prova para eles, para calcular uma tabelinha de frequência, arredondamento, aí aqui uma interpretaçãozinha de gráficos, né? Então mais uma interpretação de proporções, e aí eu corrigi a prova. Então o professor aplicou e daí eu corrigi. E aí uma coisa que eu esqueci, só finalizando aqui, esse trabalho, esse projeto, eu apresentei no Fórum Catarinense das Licenciaturas, que formam professores que ensinam matemática, olha o tamanho do título, né? Que teve lá em Blumenau, lá na UFSC de Blumenau, em 2019. Então, foi um projeto que rendeu esse trabalho de publicação, que foi bem top. Aí eu fui lá, apresentei, foi bem legal a troca de experiências que teve nesse congresso. Aí eu esqueci de mostrar aqui para vocês, nas oficinas, eu vou clicar aqui. Nas oficinas, só para mostrar mais ou menos como que era o material que eu preparei. Então, na verdade, eu peguei material pronto da internet, né? Só para trabalhar com eles, começando com a parte de desenhos, né, gráficos aqui, aí depois as frações equivalentes, e fui trabalhando com eles para pegar as dificuldades, bem desde o início, porque às vezes a gente vê, principalmente no ensino médio, que eles têm dificuldades, dúvidas de matemática básica, mas eles também têm vergonha de perguntar. Então, eu comecei bem do início mesmo. E os alunos que estavam lá, eu percebi que eles tinham dificuldade nessa parte básica mesmo. Então, preparei um material para eles, expliquei... Mas, Samara, desculpa te interromper novamente. À A vontade. escolha desses temas que você deu à oficina foi uma demanda do professor, dos alunos, tua observação, e também o professor da escola que solicitou que fosse em formato de oficina. Como que foi a ideia para dar origem a isso? Então, a ideia foi, eu estava vendo as dificuldades que os alunos tinham na monitoria, que era essa parte de matemática básica. E aí, deixa eu diminuir aqui, e daí disso surgiram essas 3 primeiras oficinas, né, de potenciação, radiciação, frações e razão e proporção. E aí, essa oficina de resolução de problemas, eu pensei nela porque quando a gente teve aula com a Alda em Lab 1,
eu achei muito legal esse tipo de análise, esse tipo de proposta, de metodologia, de resolução de problemas. E aí eu achei que isso poderia também ajudar eles em todas as outras áreas de matemática, todos os problemas de matemática de qualquer assunto. Aí, a parte de desenho geométrico também eu me motivei porque eu gostei muito de ter aula com o Gilson, eu achei muito legal as construções, e as construções de desenho geométrico me ajudavam em Quant 1, né, com o Felipe ali. Então, eu imaginei que poderia também ajudar eles nas aulas deles, nos conteúdos de geometria deles. E a de LibreOffice Calc é uma coisa que me motivou porque é muito importante saber, e eu vi os colegas na faculdade ali na primeira fase que não sabiam lidar com Word, com Excel, nem sabia que existia, nunca tinha aberto uma planilha. Então, achei que seria uma oportunidade boa para propor. Ninguém me pediu para fazer isso. Eu que achei interessante fazer porque eu vi que a escola me deu oportunidade, tipo, me deu abertura. A professora sempre falava, pessoal, se vocês pensarem em qualquer atividade, qualquer aulão, qualquer coisa que vocês achem legal de fazer, proponham e a gente discute para fazer. Então, eles motivavam a gente, incentivavam a gente a fazer coisas, mas a gente tinha que, na maioria, a gente tinha que propor, né? Querendo ou não, estou na correria lá da aula, e se eles quisessem que a gente, tipo, se a Samara faz isso, querendo ou não, ela ia ter que me orientar muito, né? Então, ela queria tentar que a gente fosse um pouco mais autônomo, tipo, um pouco mais proativo para fazer as coisas. E aí eu tive a ideia de fazer essas oficinas. Teve outros colegas que fizeram aulão de Enem, por exemplo. Então, era o que a gente tinha vontade de fazer e o que a gente se sentia motivado para fazer. Respondi ele, Denise? Sim, sim, aliás, muito legal, tô adorando, obrigada. Aí, essa foi o material que eu usei para a oficina de resolução de problemas. Então, eu peguei o material da professora Alda, aquele livro que ela sugere lá também de resolução de problemas, né? Então, trabalhei com eles essa questão de entender o problema, de conseguir tirar as informações válidas que eu preciso ali do problema, a parte do olhando para trás, se verificar se tem como eu fazer a prova real, para ver se eu respondi tudo que a questão pedia, que era para tentar ajudar eles nesse sentido de também, querendo ou não, é Enem, é vestibular, né? Então, a gente está sempre resolvendo problemas. E aí eu pratiquei com eles algumas questões, que eram questões que eu também peguei da lista de Lab 1, e daí trabalhei com eles, né? E aí eu fui desenvolvendo com eles algumas, não deu tempo de todas, que a nossa oficina era de 2 horas, mas não dá tempo, porque é pergunta para tudo que é lado, né? E aí as outras ficaram de exercício, e daí eles me entregavam depois outra hora para eu corrigir, ou eles vinham na monitoria comigo para discutir, para ver a resolução, para ver se estava ok e tal. Foi muito, muito gratificante também fazer essas oficinas, né? Então, terminei das oficinas que eu tinha para mostrar, beleza, mostrei aqui. Então, aí, terminei aqui, né, falei da apresentação. E aí, também, o que eu fiz no final do ano ali, que daí já tava as aulas acabando e tudo, daí eu fiz a confecção de alguns cartazes, que era para ficar lá na sala dos PIBidianos. A gente tinha uma salinha lá onde era a monitoria, e aí a gente ficava lá. Então, eu fiz alguns cartazes para deixar lá, para que ficasse também, para a sala ficar mais a nossa cara, mais a cara da matemática e tudo. Aí eu confeccionei alguns cartazes, mas também tudo foi muito baseado no que a gente estava vendo na faculdade, né? Esse aqui de geometria analítica, na época eu estava cursando geometria analítica, né? Então, me baseei muito no que a gente via na faculdade para ver o que eu poderia acrescentar lá para a escola. E as considerações sobre a minha experiência PIBID. Bom, a participação em atividades docentes para mim foi o mais enriquecedor, porque eu não tinha muita noção de como que era o ensino público, né? E além do que, quando você está na escola, você tem a visão de aluno, que é totalmente diferente da visão de professor. Assim como a gente está na universidade, a gente tem a visão de aluno, a visão do professor é totalmente outra, né? Então, a gente participava das reuniões, ali que o professor Nereu comentou, né? As reuniões de planejamento e tudo, e diário de classe, então, ajudar a professora a preencher diário de classe, a digitar nota no sistema. Além de que a gente estava sempre na sala dos professores, na hora do intervalo, então a gente conversava muito com eles ali da vivência. Uma coisa ali da proatividade foi muito estimulado na gente, a proatividade, porque os professores davam espaço para a gente. Eles falavam, precisando, vai, sabe?
Então, eles iam lá na sala, ó, eu vou para a sala, quer ir comigo? Vamos, sabe? Eles chamavam a gente para ir para a sala e tudo. Então, a nossa proatividade ali fez bastante diferença, porque às vezes o professor dizia, vamos lá para a sala comigo? Eu dizia, não, professor, eu acho que eu vou esperar ver se vem alguém na monitoria. Ela só dizia, ok, né? Não podia obrigar nada, né? Mas é importante, já que tu tá lá tendo essa oportunidade, que você aproveite, né? E o envolvimento com os professores, a conversa com os professores, da visão deles, e aí você se envolve com os professores, aí eles falam, essa turma, aí eles, antes de entrar nas turmas, eles falam, essa turma tem fulano, que às vezes acontece isso, tem fulano, sabe, tipo, então eles conheciam os alunos, e eles falavam pra gente dessa vivência, assim, e mostravam como que funcionava, porque às vezes os alunos vão no banheiro e vão passear, aí aquele ali, não sei, sabe, eles iam falando assim, foi muito incrível isso. E a vivência de rotina escolar, né? De bate sinal, e aluno corre para cá, e aluno corre para lá, e a fila do lanche, e aquele nervoso que o pessoal fica ali antes do intervalo, na aula antes do intervalo, porque a fila tá ficando muito grande pro lanche, e coisas do gênero. Foi bem interessante, porque para mim realmente foi novidade nesse sentido de ter a visão não do estudante lá dentro, né? E acho que era isso que eu tinha para comentar para vocês. Agradeço a atenção e estou aberta a perguntas.